2 Samuel capítulo 8. Samuel capítulo 8. Ei. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 8, a partir do verso 5. Amém? Diz assim: E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zoba. Porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Beta e de Beerotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Ramate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava, para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram. Verso 13: Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, 18.000. E pôs guarnições em Edom, e todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Amém? Amém. Pode se acertar com Jesus. Feche seus olhos. Ora, peça o Senhor para falar o seu coração. Santo Deus, eterno Pai, Deus, obrigado por esta oportunidade. Por mais esse dia podemos estar na tua presença, podemos estar na tua casa, podemos adorar e glorificar o teu nome, poder, ó Pai, em nome de Jesus, entoar a nossa voz ao Senhor. Agora nós te pedimos, Senhor, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui o texto onde a Bíblia vai falar de uma guerra, de uma batalha que o rei Davi travou no chamado Vale do Sal. Nós até costumamos fazer essa campanha do Vale do Sal. Já fizemos ela por 2 anos, quando o ministério estava no começo. E a Bíblia diz que logo depois que Davi venceu essa batalha, o nome de Davi, o texto vai dizer que o nome de Davi se espalhou por toda Israel. Davi ganhou fama, ganhou status, ou seja, a história de Davi foi contada por diversos lugares. Tudo isso por causa dessa vitória que Davi venceu os sírios no chamado Vale do Sal. Então o desfecho do texto é esse.
Davi, ele foi, enfim, congratulado, Davi ele foi exaltado, Davi foi, enfim, aclamado, né? E o próprio Deus deixou claro que Davi era um homem segundo o coração dele. E a Bíblia vai dizer então que Davi, ele venceu essas batalhas. Essa foi uma das, mas Davi venceu várias batalhas, inclusive aquela que ele teve com o gigante Golias, antes de se tornar o rei de Israel. E a Bíblia diz então que Davi vence essa batalha. E na nossa vida nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos situações, nós nos deparamos com situações adversas. Aqui, né, Davi venceu essa batalha. Davi venceu, enfim, de diversas batalhas que Davi venceu, essa ficou marcada na história de Davi como aquela do gigante Golias. Resumindo, o texto vai dizer no primeiro versículo que eu vi, que a Bíblia diz que Deus guardou Davi por onde quer que ele ia. Então, se nós queremos vencer as batalhas, nós temos que crer na presença de Deus para nos dar a vitória. Nós temos que acreditar no cuidado de Deus, e nós temos que chamar Deus para participar das nossas vitórias, das nossas conquistas, mas também entender que mesmo nas batalhas o Senhor continua conosco. Então, uma das certezas que Davi tinha era que Deus estava com ele. Ele mesmo escreveu no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e Davi venceu no vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então nós temos que ter certeza da presença de Deus, porque Jesus ele foi bem claro: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então todos os dias a presença de Deus, ela é garantida. Se nós estamos aqui, meu irmão, não é pelo nosso mérito, não é porque nós, enfim, somos os melhores e os outros que morreram, não. Estamos aqui é por causa da presença de Deus, é porque Deus tem nos guardado. A Bíblia diz então que Davi ele venceu essa batalha, primeiro porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Então, porque muitas pessoas às vezes recuam, muitas pessoas às vezes, como diz, entregam os pontos, porque se esqueceram do Deus que acompanha, o Deus presente, o Deus que não desampara. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que houve uma guerra entre Davi e os sírios. E a Bíblia diz então que Davi ele vence os sírios, ele vence um rei chamado Hadadezer. Que nome que é esse? Não, mas se meu nome fosse Hadadezer, esse cara deve ser revoltado. Hadadezer. Aí a Bíblia diz então que Davi vence esse rei, vence a batalha contra esse rei. Só que a Bíblia diz que antes de Davi ir para essa batalha, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu. Davi montou guarnições. Davi, ele preparou o seu exército para ir para a batalha. Davi se fortaleceu para ir de encontro ao adversário. Então não tem como vencer a batalha se estivermos fracos, se estivermos desprotegidos. Davi se preparou, Davi se fortaleceu. E o apóstolo Paulo diz: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías, capítulo 40, que o Senhor, ele dá força ao cansado, e ele dá vigor àquele que não tem nenhum.
Então a nossa força está no Senhor. E como vamos nos fortalecer? É na oração, é na consagração. Então nós temos que nos fortalecer. E a maneira de nos fortalecermos é a oração. Então nós temos que ter uma vida de oração, buscar força de Deus na oração. Se Deus ele dá força ao cansado, é porque o cansado pediu força. Então se nós queremos nos fortalecer, o Senhor é a nossa força. Então Davi se fortaleceu, Davi se preparou. Então nunca entre numa peleja, nunca entre numa batalha despreparado. Se fortaleça no Senhor. E a Bíblia diz que porque Davi fez isso, o Senhor guardou Davi. Por onde quer que ele ia, lá estava Deus fortalecendo Davi. Se tem um rei na Bíblia que venceu várias batalhas, o rei mais vitorioso em batalhas, o nome dele é Davi. O nome dele é Davi. Israel teve vários reis, mas se dá um rei em Israel, um rei que, enfim, que deixou marcada a sua história em Israel, foi o rei Davi. Por causa das suas batalhas, das suas vitórias. Por quê? Porque tudo isso Davi ele atribuía ao Senhor. Davi entendia que ele não estava sozinho nessa batalha. A Bíblia diz que quando o gigante Golias se levanta, a Bíblia diz que Golias ele ignorou e desprezou Davi. Ele olhou para Davi e disse: olha, porventura sou eu algum cão, algum cachorro, para você vir com pedra, com pau contra mim? Aí Davi olha para ele: tudo bem. E você? Você pode vir com lança, com espada, com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha convicção, Davi tinha certeza que Deus estava com ele. E o texto vai dizer: e o Senhor guardou Davi por onde quer que ele ia. Aí a Bíblia vai dizer que quando Davi vence o rei Hadadezer, a Bíblia diz que o rei Toi, ele envia o seu filho Jorão até Davi para presentear Davi. Porque entenda uma coisa: lutar numa batalha, passar por uma situação e não receber nada é complicado. É como você esforçasse, batalhasse ali no seu trabalho, né, naquilo que você faz, e no final das contas não receber nada. A Bíblia diz que o rei Toi, quando ele soube disso, ele enviou seu filho Davi para parabenizar Davi. Só que também a Bíblia diz que ele levou presentes para Davi. Tudo isso quem faz é o que? É o próprio Deus. É Deus que move o coração do homem. A Bíblia diz então que Davi ele foi presenteado. Aí a Bíblia diz que este rei Hadadezer sempre ele fazia guerra contra Toi. Então quando Toi soube: opa, Davi venceu o meu adversário, Davi derrubou o meu adversário, então eu vou parabenizá-lo, mas eu vou presenteá-lo. Isso chama-se de reconhecimento. A Bíblia diz que nós temos que honrar a quem merece honra. Reconhecimento, valorização, reconhecer. E Davi foi reconhecido. Mas a Bíblia diz que Davi ele pelejou, o texto vai dizer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado. Ou seja, Davi não fugia das guerras que lhe eram propostas.
Davi não fugia dos desafios que a vida lhe impunha. Então a nossa vida ela é traçada de desafios. A nossa vida ela é traçada de situações que nós temos que enfrentar. Não podemos fugir, não podemos correr. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que recua, na alma que volta atrás, porque isso é sinônimo de covardia. A Bíblia diz que quando Deus levanta Gideão, Deus fala: Gideão, você vai ser aquele que vai, enfim, vencer os medianitas. Eu te chamei, eu te escolhi, e você vai vencer eles como se fosse um só homem. Aí Gideão fala com Deus. Gideão até tenta argumentar com o Senhor, dizer: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é mais pobre, e começou a falar com Deus. E Deus falou: não, mas pode ficar tranquilo, porque quem te chamou foi eu. Aí Gideão então atende o chamado de Deus, reúne o povo, e a Bíblia diz que muitos homens, 32 mil homens, se juntaram a Gideão. Aí a Bíblia fala que Deus, ele olha para a terra e vê aquela multidão e fala com Gideão: tem muita gente aí, e se vocês vencerem, vocês vão dizer: olha, o nosso braço nos deu vitória. Então, para vocês saberem que eu estou com vocês, eu vou fazer apenas um pedido. Manda dizer, no meio desse povo, desses 32 mil homens, quem for medroso e covarde, pode ir embora. Aí a Bíblia, desses 32 mil homens, 22 mil foram embora. 22 mil covardes. Porque o covarde, ele até entra na batalha, ele até se posiciona para a batalha, mas na hora que o cinto aperta, na hora que o caldo engrossa, é o primeiro a... E na nossa vida, a gente muitas vezes é rodeado de covarde. Enquanto a gente está com o display, né, por cima da carne seca, numa boa, está cheio de gente à nossa volta. Mas os verdadeiros valentes que estão conosco, a gente conhece na hora da dificuldade, é na hora do aperto. Porque quando está tudo bem, meu amigo, meu chegado, estou contigo, e não sei o que, mas na hora que o cinto aperta, não posso te atender. Desaparece. Então Deus falou: ó, quem for medroso e covarde, pode mandar embora. E a Bíblia diz que Davi não fugiu da peleja. A Bíblia diz que Davi, quando ele reúne o seu exército, antes de Davi formar o seu exército, Davi entra numa caverna chamada Caverna de Adulão. Aí ali tinha homens problemáticos, homens traídos, homens, enfim, era só um perturbado. Mas a presença de Deus estava com Davi. E Davi, com esses homens, estavam tudo perturbados, homens, enfim. Que Davi fez desses homens um grande exército, que ficou com os valentes de Davi. Eram homens corajosos, porque eles viam em Davi um homem de coragem. Quando Golias se levantou, todo mundo, e Davi pequeno chegou: não, ninguém perca coragem. Se não aparecer um macho, acabou de chegar um. Se não aparecer um corajoso, acabou de chegar um. Então Deus não pode nem vai dar vitória para covarde. Tem que ter coragem. Para renunciar, tem que ter coragem. Jesus disse: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Isso
fala de renúncia. E para renunciar tem que ter coragem. Deus só vai dar vitória para quem tem coragem. A Bíblia diz que os medrosos não herdarão a terra. Não herdarão a terra. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava a batalha como estava, e para o parabenizar por haver pelejado contra Hadadezer, e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais também Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram. Então a Bíblia diz que Davi, quando o filho de Toi, Jorão, entrega para Davi o presente pela sua vitória contra Hadadezer, a Bíblia diz que Davi ele consagrou ao Senhor como ele já costumava fazer. Então, se nós queremos vencer as batalhas, nós temos que consagrar ao Senhor tudo aquilo que vem nas nossas mãos, tudo aquilo que entra na sua casa, uma peça de roupa, enfim, um alimento, consagre ao Senhor, apresente ao Senhor. Se você tem planos, tem projetos, apresente, consagre ao Senhor. A Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios, capítulo 16, consagra ao Senhor os teus planos, as tuas obras, consagra ao Senhor tudo, e os seus projetos serão estabelecidos, serão firmados, serão bem-sucedidos. Então nós temos que consagrar ao Senhor, meu irmão. Diz um ditado por aí que o peixe morre por onde? Por onde? Pela boca. Então tem gente, meu irmão, que às vezes está carregando uma doença, uma enfermidade espiritual, não é física, é espiritual, porque não consagra aquilo que come, e tudo que oferece para ela manda para dentro, não consagra ao Senhor, não consagra ao Senhor. Compra uma roupa, não sabe nem quem fez. Às vezes foi um macumbeiro, um feiticeiro que fez e consagrou aquilo para vender. Aí a pessoa vai, compra, leva para dentro de casa, daqui a pouco as coisas começam a sair tudo fora do lugar. Contenda, briga, as coisas começam, enfim, a desandar, e a pessoa se pergunta: o que está acontecendo? Consagra ao Senhor tudo que vier da sua mão. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita numa casa com os irmãos da igreja, e na verdade uma irmã da igreja convidou para fazer a visita na casa da vizinha dela, que pediu uma visita. E nós fomos na casa dela. A visita era para o filho dela. Chegamos lá, o filho dela estava numa cama entrevado. Menino novo, não era homem velho, não era já era um homem, mas era novo. Tinha que levar ele para dar banho, tinha que levar para fazer necessidade, tinha que pôr na cama, tirar da cama, pôr na sala, tirar na sala. Um homem novo. E ali então nós começamos a fazer o trabalho ali. Falamos com ela: vamos fazer aqui uma campanha na sua casa. 7 anos. Aí fizemos um elo, 2,
Estamos orando. Orando. De repente, na sala dela, tinha uma estátua. Essas estátuas, tipo essas, na mitologia grega, né? Aquelas estátuas tipo, gregas lá. O Senhor então me mostrou. Eu falei, irmã, deixa eu te mostrar. Perguntar para a senhora. Onde a senhora arrumou essa estátua aí? Ela falou, eu vi no lugar lá, eu gostei, eu comprei, trouxe para casa, gostei. Eu falei, pois é. A senhora, em nome de Jesus, a senhora pega esse negócio, joga assim fora, tira na cabeça, a senhora quebra esse negócio, joga fora, não quebra, porque maldição você não tem que jogar fora, você tem que passar para tem que quebrar, destruir. Falei para ela, a senhora tira esse trem ali na cabeça, senhora. Aquela mulher tirou aquele trem da casa dela. O que ela fez eu não sei, porque ela tirou de lá. Isso foi no penúltimo elo. No último elo que nós fomos lá, o homem já estava andando. Literalmente andando. Não era caminhando, andando. Porque tinha algo consagrado dentro da casa dela. Eu me lembro que uma outra situação, nós estávamos fazendo um culto de libertação em campanha. E nessa época eu trabalhava na padaria. E duas moças que frequentavam o culto da sexta-feira, elas saíam do serviço e iam para o culto. Elas iam muito para o culto à tarde. Aí começaram a ir à noite. Aí pediram para fazer visita na casa delas. Aí começou a fazer pergunta, porque a campanha que nós estávamos fazendo justamente era uma campanha para que a pessoa levasse para a igreja peça de roupa, levasse documento, levasse algo para ser consagrado ali. E era uma campanha também voltada para a área do ocultismo. Então a pessoa que às vezes tinha alguém na família que às vezes tinha uma imagem, alguma coisa, trouxesse ali para a gente orar ali, para Deus quebrar aquela maldição e para a pessoa desfazer aquele negócio. Aí ela, no trajeto vindo do serviço, ela me perguntou, pastor, mas como é que é esse negócio aí, dessas coisas aí, tal, de imagem, esse negócio? Comecei a explicar para ela. Nós fazendo um trabalho na casa dela. Eu falei para ela numa sexta-feira. A visita na casa dela, se não me engano, era na segunda ou na terça. A gente não tinha culto. Nós fomos na casa dela. Quando a gente começou a orar, ela manifestou. O demônio manifestou e falou na boca dela: olha, eu estou conhecendo essa voz. Eu estava orando para ela. Eu estou conhecendo essa voz. Foi você que me atrapalhou. Ela chegou em casa ontem, pegou meus negócios e jogou tudo fora. Coisa consagrada. Coisa consagrada. Essas imagens, né, são consagradas. São casa de demônio. Vai falar, não, isso aqui é o meu. O nosso santo é o Senhor. O nosso santo é o Senhor. E sabe quem é santo? É você. Nós é que somos santos. Quem morreu, morreu. São Pedro, eles eram santos enquanto estava vivo. Agora eles são defuntos. E nem mais não existe, nem a matéria dele já até se deteriorou. Isso é o que? É o que a Bíblia condena. O próprio Deus deixa claro: não terás outros deuses diante de mim. Não fará, está lá nos 10 mandamentos, irmão. É a palavra de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura. Não servirá a ela, não se curvará diante dela. E o Salmo 115 vai dizer: olha, os deuses das outras nações são para
prata e ouro, madeira. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não caminham. Tem mãos, mas não apalpam. Mas o nosso Deus, Ele é vivo. Ele tem olho e vê. Ele tem pés e caminha no nosso meio. Ele está com as mãos dele estendidas para nos abençoar. Porque Ele é Deus, Ele é vivo. E o Salmo 115 vai dizer, olha, e todos são aqueles que neles põem a sua confiança. São semelhantes a Ele. Por quê? Se tem olho, não vê. Tem pé, mas a vida da pessoa não caminha. Por quê? Porque para ela aquilo ali é um Deus. Mas são algo consagrado. Consagrado. Espírito de enfermidade. Espírito de vício. Está tudo lá. E a pessoa acha, não, isso aqui é o santo fulano, é o que protege a minha casa. Não, quem protege é Deus. Quem guarda é Deus. Então o demônio manifestou na boca, né? Olha, ela chegou na minha casa e pegou meus negócios, jogou tudo fora. Jogou as imagens fora. Sabe o que aconteceu depois disso? Ela foi liberta. Ela foi curada, foi transformada, foi levantada como uma obreira na casa do Senhor. Mas até então, tinha algo consagrado dentro da casa dela. Tinha algo que era maldição. A Bíblia diz que quando o Senhor levanta Josué, Deus manda Josué entrar em Jericó e destruir a cidade de Jericó e não pegar nada. Exterminar tudo. Não pegasse nada que Deus não permitisse. Só que Deus falou, vai entrar na cidade e não vai pegar nada, vai destruir tudo. A Bíblia diz que um homem chamado Acã, ele entra numa das tendas lá de Jericó, da cidade de Jericó. Diz que ele viu, ele avistou uma capa babilônica, umas peças de prata e de ouro. E ela diz que ele pegou aquilo, levou para sua casa e colocou debaixo na barraca lá e colocou debaixo de um tapete lá. Como quem diz, ninguém está vendo. Só que Deus vê. A Bíblia diz que o povo foi para conquistar a próxima cidade, chamada cidade de Ai. E realmente eles saíram lá falando Ai, porque perderam a batalha. Só que a Bíblia diz que quando Josué vai, alguém fala, não, aquela cidade é pequena, tem poucos homens, então não vamos esforçar o exército, vamos mandar só uma quantidade pequena e que vai ser fácil vencer aquela cidade. A Bíblia diz que eles vão lá, perdem a batalha e voltam a dizer, pronto, não estou acontecendo. Aos nossos olhos, a gente ia vencer. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para caminhar, tinha tudo para a gente vencer, mas deu tudo errado. Aí Josué então rasgou suas vestes e começou a falar com Deus. Aí Deus falou, Josué, sabe por que vocês não venceram? É porque tem coisa errada, tem coisa maldita no vosso meio. Tem coisa consagrada, demônio no nosso meio. É por isso que vocês não venceram. Agora o que você tem que fazer? Fazer uma limpeza. Entra nas casas, vai de visita de tribo em tribo, de família em família, porque tem coisa maldita no meio. Se ele vai, faz aquela limpeza, aquela triagem toda, até chegar na família de Acã. E fala o negócio seguinte: tem coisa maldita aí. A Bíblia diz que Acã realmente ouviu uma capa, eu peguei, tinha ouro, eu peguei e escondi debaixo da minha tenda. A Bíblia diz que ele e toda a sua família foi exterminada. Olha o perigo de não consagrar a Deus aquilo que vem na nossa mão. Além de te prejudicar, pode prejudicar aqueles que estão na sua volta.
Então Deus falou: tem coisa maldita no meio, por isso que vocês vão vencer. Então Davi, todas as batalhas Davi venceu, porque a Bíblia diz que tudo Davi consagrava ao Senhor. Então consagre ao Senhor tudo que vier nas suas mãos. Consagre ao Senhor. Tire do seu meio aquilo que é maldito, aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquilo que está te prejudicando a sua comunhão com Deus. Então, se Davi ele apresentava, ele consagrava ao Senhor. Então o segredo disso é consagrar ao Senhor. Aí a Bíblia diz que, verso número 14, o último versículo ali: e pôs guarnições em Edom, em todo Edom, e pôs guarnições em todos os edomitas, ficaram por servo de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Além de Deus guardar Davi, no primeiro versículo ali, e Deus guardava Davi por onde quer que ele ia, o texto termina dizendo que o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele ia. Por quê? Porque Davi tinha uma aliança com Deus. O segredo é isso, é ter uma aliança com Deus. Qual que é o significado da palavra aliança? Concerto. Deus sempre chamou o homem para um concerto, para uma aliança. E toda aliança que Deus faz tem promessa. Toda aliança ela é carregada de promessa. Então, quando nós temos aliança com Deus, Deus tem uma promessa liberada sobre a nossa vida. Deus tem promessas liberadas sobre a nossa vida por causa da aliança. A Bíblia diz que Abraão ele fez aliança com Deus. E Deus falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar por herança. Abraão, aonde você colocar a planta dos seus pés, Abraão, quem te abençoar, Abraão, eu vou abençoar. Mas se alguém te amaldiçoar, Abraão, pode ficar tranquilo, porque eu vou amaldiçoar. Eu vou. Então nós estamos carregados da promessa, debaixo da promessa, quando há uma aliança. E aliança quer dizer um concerto. Concerto. Isso é aliança. Então, se Davi, o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele ia. Por quê? Por causa da aliança. Então, como Deus vai me ajudar, como Deus vai fazer algo na minha vida, se eu não quero ter uma aliança com Ele? Como as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, se eu não quero ter uma aliança com Ele? Qual que é o símbolo, de um relacionamento? É uma aliança. É um concerto. O casal está fazendo um concerto. E uma coisa é certa: quando nós estamos na presença de Deus, o solteiro, quando ele está na presença de Deus, que ele faz uma aliança com Deus, Deus tem promessa para a vida do solteiro. Tem. Então, enquanto eu estou solteiro, Deus tem promessas específicas para o solteiro, mas que tem aliança, tem que ter aliança com ele. Mas quando o casal se casa, aí Deus tem promessas para o casal. É por isso que a Bíblia diz que melhor serem dois do que, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia diz: melhor serem dois do que um, porque assim aumenta a renda. Então o casal junto fica mais fácil para conquistar, fica mais fácil para, enfim, mobiliar a casa, para fazer algo. Um só é difícil, mas consegue. Mas quando é dois, a Bíblia fala que melhor serem dois. Aí a Bíblia fala por quê? Porque o cordão de 3 dobras
fala do casal, o cordão de 3 dobras. O homem, a mulher e o Senhor no meio, entrelaçando, trazendo firmeza àquela unidade. É a promessa de Deus. Então há promessa quando há aliança. Onde há conserto. Então Davi, ele tinha aliança com Deus. Por isso o texto vai dizer: onde Davi ia, o Senhor guardava. Onde Davi ia, o Senhor ajudava. O que é ajudar? Ajudar é como Deus está. É Deus dizendo claramente: você vai fazer o que você tem que fazer. O que você não consegue, eu te ajudo. Tem gente que quer fazer tudo, não vai conseguir. Tem gente que quer fazer tudo só, não vai conseguir. A gente pode até tentar, planejar, mas sem a presença de Deus, sem aliança com Deus, tudo se perde. Então, chame o Senhor para participar dos seus projetos. Consagre ao Senhor. Tenha uma aliança com o Senhor, para que Deus, Ele possa nos ajudar. Nos ajudar. Aquilo que eu consigo carregar, eu carrego. Agora que eu não consigo, Deus vai me ajudar. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Mas o que eu não posso, já é com Deus. O que eu posso fazer? Eu posso orar. Eu posso meditar na palavra. Eu posso me consagrar. Agora, curar, libertar, fortalecer, fazer milagre, já é com Deus. Amém? Coloque o pé no seu lugar. Feche os seus olhos assim. Santo Deus e eterno Pai, Deus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai, nós vimos aqui a história do rei Davi, uma das histórias de vitórias do rei Davi. Pai, mas a Tua palavra nos mostra que Davi venceu todas essas batalhas, venceu todas essas pelejas, e o nome de Davi foi aclamado, a história de Davi foi aclamada, a história de Davi ficou conhecida até os dias de hoje. Assim, meu Deus, como o Senhor tem uma história para escrever na vida de cada um aqui nesta manhã, de cada ouvinte da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço nesta manhã, Senhor, Pai, que nós venhamos sair daqui como Davi, Senhor. Venhamos sair daqui convictos da Tua presença. Venhamos sair daqui convictos que o Senhor, ó Pai, está conosco nesta caminhada. Venhamos sair daqui, meu Pai, em nome de Jesus, com a decisão, ó Pai, de apresentar, de consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo, ó Pai, que vier às nossas mãos, nós consagramos ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, e no nome de Jesus, que nós venhamos nesta manhã, Pai, ser fortalecidos pelo Senhor, que nós venhamos ser homens e mulheres de coragem, homens e mulheres dispostos a renunciar à nossa vontade para viver a vontade do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ainda que situações adversas venham, ainda que tribulações aconteçam, nós temos a certeza da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu ajudar, porque o Senhor é o Deus que socorre, é o Deus que levanta, é o Deus que dá força, é o Deus que capacita, é o Deus que em nome de Jesus realiza o impossível. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus, entender e compreender que para isso é preciso ter uma aliança, é preciso fazer um concerto com o Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, que nós não venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, esmorecer, que nós não venhamos
parar, que nós não venhamos, ó Pai, estagnar, mas que nós venhamos entender que há o valor da aliança. A aliança, meu Pai, ela é eterna. A aliança, meu Pai, assim como o Senhor, ó Pai, a aliança que o Senhor fez com o homem é uma aliança eterna. Por isso que o Senhor diz que aquele que sangue foi derramado é o sangue da nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança. Por isso, meu Deus e meu Pai, assim como Davi, ele foi para a batalha. Davi disse: quem é este incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com o nosso Deus para zombar, para enfrentar, para pelejar contra o exército do Deus vivo? A tua palavra de Davi, ele declarou que ele ia em nome do Senhor, porque ele tinha uma aliança com o Senhor. Pai, que nós venhamos, ó Pai, valorizar a nossa aliança com o Senhor, que nós venhamos, meu Deus e meu Pai, em nome de a cada dia, Senhor, viver essa aliança, porque há poder na aliança com o Senhor, poder da proteção, poder da provisão, poder do cuidado, poder da ajuda do Senhor em tudo que nós fizemos por causa da tua aliança, em nome de Jesus. E você diz amém e aplaude e glorifica esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia.